E aí, família Barrados, chegamos para os nossos palpites para a 28ª rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os nossos palpites. O São Paulo não vencia há 4 rodadas, até que derrotaram na rodada passada o time do Ceará. O São Paulo saiu na frente e teve a vida facilitada pela expulsão do Luiz Otávio. Bom, o São Paulo agora vai ter pela frente o Avaí, que não vencia há 9 rodadas, até pegarem o Galo. O time do Avaí conquistou a vitória por 1-0, cobrando pênalti. O Bissoli fez o único gol da partida. Mesmo com a vitória, o Avaí segue na zona de rebaixamento. Precisa continuar vencendo. Promessa de um jogo interessante, mas o São Paulo é favorito, na minha opinião, nesse jogo. O São Paulo vence a partida por 2-0, na minha opinião. O Santos vem de 3 derrotas seguidas, não vence há 4 rodadas. O Peixe acabou sendo derrotado pelo Palmeiras na 27ª rodada, mesmo jogando grande parte do segundo tempo. Com 1 a mais, depois da expulsão do Danilo, o time do Peixe não conseguiu a vitória. Estão no meio da tabela, mas podem acabar se complicando na reta final da competição. Agora encaram o time do Atlético Paranaense, que vacilou na rodada passada. Ficaram só no empate no jogo contra o Cuiabá. O Cuiabá, que jogou todo o segundo tempo com 1 a menos, tiveram um jogador expulso na reta final do primeiro tempo. O Atlético foi para o segundo tempo na vantagem, vencendo por 2-1, mas acabaram levando o empate e não conseguiram fazer o gol da vitória. Promessa também de um bom jogo entre Santos e Atlético Paranaense, mas eu aposto no Atlético vencendo por 1-0 essa partida. O Coxa apostou nos contra-ataques na partida contra o Botafogo e acabou sendo derrotado. O time até segurou a equipe carioca no primeiro tempo da partida, mas na segunda etapa a estratégia foi por água abaixo. O Botafogo saiu na frente e ampliou a vantagem para 2-0. Mesmo com a derrota, o Coxa segue fora da zona de rebaixamento. Agora vão encarar um adversário direto, o Vozão, que está logo acima do Coxa na tabela. O Vozão, que das últimas 5 partidas no Brasileirão venceu apenas uma. A fase não tá boa para o time cearense. Bom, o resultado é importante nessa partida porque qualquer um dos dois pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada se forem derrotados, ou seja, os dois precisam da vitória para não correrem o risco de entrar na zona de rebaixamento já na 28ª rodada. Mas eu aposto aí no empate nessa partida. 1-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Corinthians foi derrotado pelo América Mineiro na rodada passada. O Coringão só venceu uma das últimas 5 partidas no Brasileirão. Mesmo assim, seguem na briga por uma vaga no G4 da competição. No momento, ocupam a 5ª posição. Vão ter pela frente o Atlético Goianiense, que vive uma fase péssima. Vem de 4 derrotas seguidas, não vencem há 6 rodadas. O Atlético Goianiense vai se complicando muito na briga contra o rebaixamento. A fase está terrível para o time goiano, que está afundado na zona de rebaixamento. Nesse jogo, o Corinthians é favoritaço. Eu aposto na vitória do Coringão, vencendo por 3-0 nessa partida. O Flusão vem da vitória para cima do Flamengo no clássico carioca da rodada passada. O time do Fluminense vai conseguindo incomodar o Mengão nos confrontos entre as duas equipes. O Fluminense segue no G4 da competição, vão fazendo um grande
campeonato. Agora vão ter pela frente o Juventude, que vive um momento totalmente inverso ao do Fluminense. Estão afundados na zona de rebaixamento, passando por um momento terrível, não vencem há 8 rodadas e são fortes candidatos ao rebaixamento. Vão caminhando para a Série B da próxima temporada. Eu acho que não vão conseguir sair do Z4 desse Brasileirão. A fase está horrível para o time do Juventude. Bom, para a partida entre Fluminense e Juventude, eu aposto na vitória do Flusão. Jogo tranquilo, vitória por 4-1 é o meu palpite para essa partida. O Fortaleza não vence há 3 rodadas no Brasileirão Série A. São 2 derrotas e 1 empate nessas 3 últimas rodadas que disputaram pelo Brasileirão. O time do Fortaleza vai se aproximando perigosamente novamente da zona de rebaixamento. Precisam voltar a vencer para não viverem um drama na reta final da competição. Vão ter pela frente agora o Flamengo, que vai entrar em campo desfalcado pelos jogadores que foram convocados para as suas seleções. E ainda não vão ter o Marinho e o Cebolinha, que foram expulsos no clássico contra o Fluminense. No clássico, o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Flusão, mas segue no G4 da competição e precisa da vitória para se manter por ali. Bom, para o jogo entre Fortaleza e Flamengo, eu aposto no empate 2-2, vai ser o meu palpite para esse jogo. O Cuiabá vem do bom empate na rodada passada, jogando contra o Atlético Paranaense. Bom porque o time do Cuiabá jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos. Foram para o segundo tempo perdendo por 2-1, mas conseguiram buscar o empate. Acabou sendo um bom resultado, mesmo jogando dentro de casa. As condições acabaram não sendo favoráveis. O Cuiabá, mesmo assim, conquistou um pontinho. Agora vão ter um grande desafio pela frente, o América Mineiro, que vem da vitória para cima do Corinthians. Vitória importantíssima que mantém o time vivo na disputa por uma vaga, pelo menos ali na pré-Libertadores. O América não perde há 9 rodadas no Brasileirão Série A, vivem um grande momento no Brasileirão. Bom, para o jogo entre Cuiabá e América, eu vou apostar no Cuiabá. Cuiabá 2-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Inter fez a sua obrigação e derrotou o Atlético Goianiense na rodada passada. O time do Inter era favorito na partida, mesmo jogando fora de casa, e conquistou a vitória. O Inter soma 4 vitórias nas últimas 5 rodadas do Brasileirão e estão vivendo um ótimo momento na competição. No momento, são os vice-líderes do Brasileirão. Agora vão ter pela frente o RB, que não vence desde julho no Campeonato Nacional. A última vitória foi para cima do Juventude. O time do RB não vive um bom momento, mas mesmo assim se mantém ali no meio da tabela. Promessa de um jogo bom, mas o Inter é favorito. Inter 2-0 vai ser o meu palpite para essa partida. Esse deve ser o grande jogo da rodada, mas o Galo não vive um grande momento. O time do Galo vem da derrota para o Avaí na rodada passada e o Cuca não vai conseguindo fazer um bom trabalho nessa passagem pelo time mineiro. O Cuca pode acabar sendo demitido até antes mesmo do final desse Brasileirão. Vai fazendo um trabalho bem abaixo da média. Bom, agora vão ter pela frente nada menos que o Palmeiras, líder da competição, que vem da grande vitória para cima do Santos, mesmo com um jogador a menos em grande parte do segundo tempo, foram buscar a vitória. São fortes candidatos ao título. Nesse momento é o grande favorito ao título desse Brasileirão. Promessa de um jogo bem interessante, mas eu aposto na vitória do Palmeiras. Palmeiras 3-2 vai ser o meu palpite para esse jogo.
O Goiás não perde há 6 rodadas nesse Brasileirão. O time do Goiás ficou no empate contra o RB na rodada passada, mas tiveram um grande prejuízo para essa rodada. O Pedro Raul está suspenso, não joga contra o ex-clube dele, o Botafogo. Botafogo que não perde há 3 rodadas no Brasileirão, vem da vitória para cima do Coritiba. Tiveram algumas dificuldades para furar a zaga do Coxa no primeiro tempo, mas no segundo tempo marcaram 2 vezes e garantiram a vitória. Promessa de um bom jogo também entre Goiás e Botafogo, mas sem o Pedro Raul a situação fica um pouco mais complicada para o time goiano. Eu aposto na vitória do Botafogo. Botafogo 2-1 vai ser o meu palpite para esse jogo. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. É de graça, não custa nada e ajuda demais a gente. Valeu e fui!